Gente, eu quero compartilhar um sentimento que eu ando sentindo que tá sendo muito diferente. Ai, meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui? Tá tudo certinho. Olá, eu sou a Beatriz Naomi. Nem sei porque eu comecei o vídeo assim, mas vai ficar assim. Eu não começo os meus vídeos assim. Tá torto, mas vai ficar meio torto provavelmente, né? Eu sou a Beatriz Naomi e é o seguinte, você que estuda sobre despertar espiritual, energia, lei da atração, tudo isso aí, você provavelmente vai me compreender muito bem. Mas se você também não estuda, não tá nem aí pra isso, você também provavelmente vai me compreender muito bem, tá? Porque é algo que eu ando observando e que você também pode estar passando por isso. Gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto... que eu não gosto de me reprimir, tá? Eu não gosto mesmo. Então, o que eu sinto, eu expresso de alguma forma. Claro, eu aprendi a não fazer isso com as pessoas, né? Só que, olha só que interessante. Eu acho que por uns 2 meses, eu fiquei muito sem... Não é sem brigar com ninguém, porque em algum momento tinha alguma discussão, alguma coisa, às vezes isso é natural, né? Na nossa vida, na nossa trajetória com as pessoas. Mas eu comecei a cultivar muito algo, eu não vou chamar de uma evolução, mas eu comecei a cultivar não ficar falando coisas negativas ou dando muito foco em coisas negativas com as pessoas que estavam ao meu redor. Então a pessoa me tratava mal, eu buscava não. Isso é o problema dela, isso é o problema, enfim, da vida dela, ela tá projetando em mim, ou ela só tá estressada naquele momento e não preciso levar pro coração. E foi assim que eu fiz por 2 meses, sem me reprimir, obviamente, e fazendo isso de forma natural até. Hoje, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu tava bem boazinha, tá? Bem boazinha, mas boazinha de um modo saudável. Hoje eu fiz uma coisa um pouco diferente. Hoje eu fui um pouquinho má, só um pouquinho. Na verdade, nem má, mas é que assim, eu comecei a ver que tinha algumas pessoas assim ao meu redor, não na minha casa, mas ao meu redor que estavam um pouco ali estressadas e me tratando mal, e eu respondi assim à altura, né? Eu não respondi necessariamente brava, mas parece assim que eu coloquei assim um foco meio, ai não, eu vou expressar um pouco a minha raiva, ou às vezes eu não falava nada ainda, mas ficava, ai que coisa chata, sabe? Me permitia sentir isso, nossa, que injusto, que coisa ruim. Enfim, provavelmente você me entendeu. Só que eu fui percebendo, quando eu fui fazendo isso, parece que eu fui piorando a situação, não com a pessoa, mas dentro de mim. E aí eu comecei a me sentir muito estranha. Eu não sei se é porque já virou um costume eu buscar essa evolução, né? Ou se é porque realmente quando a gente coloca foco nas coisas negativas, elas aumentam. Eu acredito nisso, mas eu tento sempre me guiar muito pela minha intuição, entendeu? Para que eu não caia muito em ladainhas que vão só piorar a minha vida. Eu vejo que esses papos de lei da atração, de energia, essas coisas todas aí, tem um lado muito negativo. As pessoas elas ficam muito birutas em querer só ter a vibração alta, em querer só aquilo, não sei o que, e tem que... E não é assim, gente. Você não pode, na minha opinião, você não deve cair na mediocridade de ser um ser humano ruim com você e com os outros, na minha opinião. Né? Eu acho que você tem que realmente cuidar de você e também tirar as suas próprias percepções e respostas, entendeu? Acho que você tem que se encontrar aí na sua própria filosofia. Mas é incrível, cara, realmente. Quando a gente foca no negativo, esse negativo parece que ele se expande, né? E foi algo que eu percebi hoje. Não, assim, quando eu falo responder à altura, eu não briguei com ninguém, tá? Mas eu meio que alimentei um pouco essa raiva dentro de mim. Meu Deus, mas coisa chata. E aí parece que realmente não resolveu nada, não adiantou de nada. Não me senti bem, não me senti completa como eu estava me sentindo antes, sendo boazinha. Gente,
Acho que ser boazinha foi legal. Mas como eu falei, é um boazinha saudável, né? Pelo amor de Deus. É algo que é realmente genuíno, é interior. E você também não é boazinha em tudo, né? Você não tá ali pra passar a mão na cabeça de todo mundo e nem na sua própria cabeça. Então, assim, isso é outro ponto muito interessante. Quando você começa a ser justo com você, não só a ser justo, mas a fazer as coisas que você tem que fazer, ter disciplina, cultivar dentro de você coisas boas, mas de forma genuína, também ter o seu momento de expressão, né, em alguns momentos, mas assim, não projetar isso nos outros, sabe? Porque isso é uma droga, sinceramente, né? Então, eu vejo que quando você faz isso, você tem uma melhora muito grande na sua vida, viu? É algo muito bom. Eu acho que vale a pena. O boazinha saudável é diferente do boazinha que quer agradar todo mundo. Eu não quero agradar ninguém, mas às vezes eu quero agradar alguém. Tá me entendendo? Buscar o equilíbrio da vida, entendeu? Buscar o equilíbrio. E o teu próprio interior, ele vai te dizendo aquilo que você precisa também, aquilo que o teu corpo tá precisando. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu notei é alimentação. Eu tava criando uma rotina de me alimentar de forma muito saudável. E isso tava me deixando com uma clareza mental, o meu corpo, eu tava me sentindo bem. Esses dias eu tô meio rebelde. Esses dias eu comecei a comer um pouco mal. Mas ainda colocando salada, frutas, né, na minha barriguinha. E eu vi o quanto que realmente o meu corpo, minha mente, o meu interior, ele não tá mais querendo essas coisas. Ficar comendo mal, assim, de graça, sabe? E eu acho que esse tempo chega pra todo mundo que começa a incrementar hábitos saudáveis na própria vida. Esse tempo vai chegar pra você também, né? Então é isso. Eu sinceramente, eu achei esse vídeo aqui um pouco confuso, mas eu vou postar mesmo assim, muito provavelmente. Eu busco sempre ser muito sincera aqui com vocês, né? E também busco sempre ser muito sincera comigo para que eu tenha o crescimento que eu quero ter, entendeu? Tem coisas que depende da vida um pouco. Às vezes você tá em um ambiente que não dá pra você ter tudo aquilo que você quer, que não dá pra fazer tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você precisa fazer muitas vezes, mas é um ambiente que você tem, é um ambiente que a vida te proporcionou naquele momento. O que que você vai fazer? Siga a sua intuição e entenda qual é a melhor escolha pra você, entende? Então é isso que eu ando fazendo, acho que faz um ano, no mínimo. Um ano. No máximo um ano. Porque nos outros anos eu estava buscando, né, esse despertar, essa melhora, eu não sabia também exatamente o que eu estava buscando, né, então eu comecei a me encontrar realmente faz no máximo um ano. Que eu sinto no meu coração que eu estou me encontrando, ou que eu me encontrei, mas no meio disso a gente vai tendo alguns desafios, mas a gente aprende a viver no balanço da vida. Foi um vídeo até que eu publiquei no meu TikTok, não tá aqui no meu Instagram. E aí quando a gente aprende a viver no balanço da vida, a gente aprende a ser bobo, ingênuo, feliz, humilde, mas aprende também a ser bem refinado, aprende a ser justo. Gente, todos os sentimentos. Uma outra coisa que eu ando percebendo é que tudo o que a gente sente é necessário. Só que a gente vai refinando esses sentimentos. Então, a raiva ela é do ser humano, o medo ele é do ser humano. Só que quando a gente está evoluindo como pessoa e quando a gente busca ir um pouco além do que contaram que a gente poderia ir, a gente vê que esses sentimentos muito, muito densos, vou falar assim, eles vão sendo refinados. Então, o medo, ele não é um medo assim que te trava, que te prende. A raiva não é uma raiva que vai fazer você ser ruim com as outras pessoas e com você mesmo, né? Então, você vai aprendendo a equilibrar isso e, naturalmente, quando você evolui de verdade no teu interior,
as coisas elas vão melhorando de forma muito genuína. Então eu quis contar aqui esse relato, né? Gente, lembrando, eu realmente não fui grossa com ninguém esses dias, tá? Porque eu não gosto. Sei lá. Mas eu acho que a melhor expressão que eu posso ter agora com vocês é dizer que eu alimentei um pouco essa raiva, sabe? Tipo, eu vi uma coisa ali que eu não gostei e alimentei um pouco isso em mim e não ressoou, cara. Em outro momento da minha vida, eu precisei ser um pouco assim, mas não é nem com os outros também. Foi tipo expressar, porque eu já fui muito reprimida, né? Então eu precisava expressar. O que eu fui fazer? Eu fui correr, eu fui pintar, eu fui, sei lá, gritar, alguma coisa assim. Você me entendeu. Então, reprimir também não é certo, tá, gente? Se você tá com raiva, esteja com raiva. Aceite esse estado em você. Se você não quer mais fazer mal para os outros, para si próprio, não quer mais ter esse sentimento, busque autoconhecimento. Entendeu? É o que eu posso te dizer. Busque autoconhecimento, busque melhorar a sua mente, a sua vida. Eu tenho um vídeo aqui que fala rapidamente como curar a própria mente, mas é um vídeo assim bem básico, mas é muito bom, entendeu? Então assim, os vídeos que eu proporciono aqui pra vocês são vídeos muito da minha vivência, né, do que eu aprendo, do que eu venho estudando. A fala do paraense é incrível, né? Eu sou do Pará, sou de Belém do Pará, a gente fala, tudo parece que é com X. Então, é isso. Seja você, independente de qualquer coisa, experimente ser você. Que isso vai te dar muitas respostas também. Porque quando você é você, você consegue saber em que ponto da sua vida você está com você e na sua vida. E aí você consegue tomar um rumo nela, tá bom? Beijão!